Bom dia. Então nós vamos iniciar a nossa escola dominical. Deixa os irmãos ajustarem aqui para ver se vai ficar funcionando bem. Ok, bom dia novamente. Tem sido muito bom retornar com os irmãos, poder nos reunir como igreja, podermos louvar o nome do Senhor. Quero desejar um bom dia também aos irmãos que estão em casa nos acompanhando. E hoje nós vamos iniciar uma série de estudos sobre a Reforma Protestante. Os irmãos sabem que esse mês é comemorado como sendo o mês da Reforma. Em 1517, Deus levantou um homem, inicialmente Martinho Lutero. Nós veremos que acontecimentos e pessoas antecederam Martinho Lutero na chamada Reforma Protestante. Não foi um único evento, não foi uma única pessoa responsável pela reforma, mas Deus usou vários homens, Deus tocou no coração de vários homens para sair da mornidão espiritual em que a igreja se encontrava e despertar o povo de Deus para um retorno às Escrituras. Nós faremos isso durante algumas escolas dominicais. Hoje eu vou fazer apenas isso de forma introdutória. No próximo domingo o pastor Cléderson continuará falando sobre isso. E nós intitulamos esta série de estudos com o título Das Trevas à Luz. Atribuiu-se essa frase a João Calvino quando ele se referiu à Reforma Protestante, que seria um sair das trevas para a luz, não no sentido humanista. Lembre-se que o renascimento, houve um despertamento aí para o estudo intelectual, onde se dizia que o homem deveria sair das trevas para a luz, e os irmãos sabem que foi chamado o período de iluminismo, porque acreditava-se então que o homem estava nas trevas, mas não nesse sentido, porque nós cremos que a reforma foi um chamado ao retorno à palavra de Deus, e não nos sentidos humanistas, como era naquela época, mas sim no sentido cristão de um despertar para as coisas de Deus. Os nossos objetivos são os seguintes. Pode passar aí, irmão Efraim e Ayrton, os dois vão ficar aqui. O Ayrton está aí comandando para vocês que estão em casa, e o Efraim está comandando aqui para nós que estamos aqui no prédio. E os objetivos são esses que eu pude elencar, existem outros, mas são esses inicialmente. Conhecer a história que envolve o cristianismo, pois a Reforma Protestante faz parte da história do cristianismo. O outro objetivo é conhecer os homens que deram as suas vidas pelo cristianismo. Talvez os nomes de mais expressão seja Lutero e Calvino, mas existiram outros homens que escreveram e que contribuíram para essa chamada Reforma Protestante. Em terceiro lugar, conhecer a influência da Reforma sobre o mundo. Foi uma grande transformação sobre o mundo como um todo. E em quarto lugar, ver por meio da história os erros e acertos que estes cristãos cometeram, buscando aprender com essas experiências. Eles não acertaram em tudo, erraram em algumas coisas, e nós vamos ver essa questão. E hoje eu quero observar com você apenas a história da igreja antiga, o início da igreja até mais ou menos o ano 590, seria ali a chamada história da igreja antiga. Depois desse período vem a Idade Média, que aí nós vamos estudar a igreja dentro desse período da chamada Idade Média. Lá no seminário a gente estuda uma matéria chamada História Eclesiástica. Não sei se essa é a nomenclatura atual, porque o seminário agora é reconhecido pelo MEC, eles adaptam alguns nomes de algumas matérias. Creio que o conteúdo é o mesmo, mas na minha época em que eu estudei foi História Eclesiástica, e a gente passeia ali por toda a história do cristianismo. Irmãos, não tem como nós falarmos de tudo. Eu vou falar aqui para os irmãos durante só 1 hora, então a gente vai pontuar só aqui o que é mais importante nessa questão. Não tem como contarmos todos os detalhes, todas as implicações, porque nós não dispomos de tempo
hábil para isso. Nós pontuaremos apenas algumas questões importantes. Os livros que eu estou usando, próximo slide, são 3 livros. O primeiro livro que aí aparece é a História do Cristianismo, ou Cristianismo através dos séculos. Esse é o livro-texto do seminário, o livro que a gente estuda no seminário, era o livro-texto, não sei se ainda é. O segundo livro que eu usei é a História do Cristianismo. Esse eu me arrisco em dizer o nome do escritor, Bruce Shelley. E o terceiro livro é a História da Reforma, de Kurt Lindbergh. Esse terceiro livro, História da Reforma, vai tratar apenas sobre a Reforma. Como o título já diz, ele vai tratar ali desde o final da Idade Média até o início da Reforma. Já os primeiros 2 livros são livros mais abrangentes e tratam a história do cristianismo como um todo. E na História da Reforma, o autor que nós vamos seguir, ele vai concatenar a história do cristianismo em 3 partes. Primeiro, a história da Igreja Antiga, depois a história da Igreja no período medieval, que vai ali de 590 até 1517, que é o ano da Reforma, e a terceira parte que o autor do Cristianismo através dos séculos trata é desde 1517 até a época de hoje, até o nosso período atual, tá bom? Próximo slide, então vamos iniciar. É exatamente sobre... eu já expliquei essa parte, pode passar também. Pronto, nós vamos ver então hoje a história da Igreja Antiga, desde o início até aproximadamente 590 depois de Cristo. Esse é o período que é chamado de História da Igreja Antiga. Já desde esse período, os cristãos passam a utilizar a nomenclatura católicos para se referir à Igreja Universal. Não católico no sentido da Igreja Católica Romana, mas a nomenclatura católica, ela é uma nomenclatura que foi usada desde o início do cristianismo para se referir ao corpo universal de Jesus Cristo. E para esta primeira parte, faz parte importante aqui, é importante nós pontuarmos quando foi que a igreja surgiu. Em que época foi que a igreja deu início? Quando foi que a igreja veio a existir? É importante você saber que a igreja ela não existia no Antigo Testamento. Ela é algo que surge na época da Nova Aliança. A igreja não é um substituto ao povo de Israel. A igreja não é a continuação de Israel. É importante você saber essa diferença. São 2 povos distintos. Israel é um povo, igreja é um outro povo. São 2 povos que em Cristo se tornam um povo só, né? São 2 povos, e aí eu utilizei o verbo no singular de propósito. São 2 povos que em Cristo podem ser somente um povo. Mas os planos e as promessas de Deus para estes 2 povos são distintos. E aqui eu quero fazer o primeiro destaque com relação à nossa doutrina batista, tá bom? Próximo slide. Nós somos o que chamamos na interpretação bíblica de dispensacionalistas. E é importante você saber qual é a definição disso. O que é um dispensacionalista? Então, o dispensacionalismo, você pode ler a definição aí, é um sistema de interpretação bíblica que vê uma distinção entre o plano de Deus para Israel e o seu procedimento para com a igreja. Uma dispensação é o plano de Deus pelo qual ele administra o seu governo em determinada época de seu plano eterno. Dispensações não são períodos de tempo, e sim administrações diferentes na realização eterna do propósito de Deus. É especialmente crucial observar que o caminho da salvação, pela graça mediante a fé, é o mesmo em cada dispensação. Então pense, como que o israelita era salvo? Por meio da fé. E era de uma forma graciosa. Não era por meio das obras, não era por meio da obediência à lei. Era também pela graça mediante a fé. Lembre que o termo utilizado por Paulo ali em Romanos capítulo 1, versículo 17, o meu justo viverá pela fé,
que é ali o texto que foi o estopim da reforma por Lutero, esse texto aparece em qual outra parte da Bíblia? Ou Paulo está citando quem? Eu sei que a máscara impede de eu ouvir, mas eu posso ouvir. Em que outra parte está escrito, o meu justo viverá pela fé? E eu pensava que eu iria ouvir um coral dando a mesma resposta. É em Abacuque, gente. Paulo está citando Abacuque, o profeta Abacuque. Continuando aí a citação, então, o plano de redenção de Deus permanece inalterado, mas a maneira como Deus o administra terá variação de uma dispensação para outra. Dispensacionalistas observam que Israel era o foco no plano da redenção de Deus em uma dispensação, e a igreja, que consiste de pessoas redimidas, incluindo judeus e gentios, é o foco em uma outra dispensação. Então, hoje, se alguém quiser ser salvo, é por meio de Cristo, é se convertendo a Cristo e fazendo parte da igreja. Na antiga dispensação, era por meio de fazer parte do povo de Israel. Lembra de exemplos de pessoas que abraçaram a fé judaica? Raabe, quem mais? Que acompanhou a sogra? Isso. A história lá de Ruth e Noemi também. O outro sistema interpretativo que se opõe ao nosso, que não faz diferença entre igreja e Israel, nesse sentido, é a chamada teologia do pacto ou teologia da aliança. Pode colocar o próximo slide aí. Então, a teologia da aliança, ela acredita que a igreja, e não o Israel literal, é a receptora das promessas da aliança. Os teólogos da aliança creem que a igreja substitui Israel no plano eterno de Deus. As promessas de Deus para Israel são, portanto, cumpridas em bênçãos espirituais recebidas por cristãos. Visto que o sistema deles não permite um cumprimento literal das bênçãos prometidas à nação judaica, os teólogos da aliança espiritualizam aquelas passagens proféticas da palavra de Deus. Então, esse grupo de interpretação bíblica diz o seguinte: as maldições foram dadas a Israel literalmente. Lembra dos castigos preditos ali na antiga aliança? Só que as bênçãos não são recebidas por eles, são recebidas espiritualmente por nós. E aí nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos que as bênçãos prometidas a Israel serão cumpridas a Israel no milênio. Lembra que lá em Atos capítulo 1, quando Jesus diz que irá voltar e tudo mais, os discípulos querem saber em que tempo será restaurado o reino a Israel. Então eles acreditam que um dia tudo o que foi prometido aos judeus será um dia restaurado, ou será dado novamente a Israel. E como os irmãos sabem, até hoje essa promessa ainda não se cumpriu na sua totalidade. Se cumpriu na época da divisão dos reinos, mas lembre que aquela promessa era de um reino eterno, de que Davi seria para sempre o rei sobre Israel, sentaria no trono de Davi, ou o Messias sentaria no trono de Davi, e não faltaria um rei da linhagem de Israel que governasse sobre Israel. Então, feitas essas duas distinções do sistema dispensacionalista de interpretação, o que é que nós acreditamos? Israel é um povo, igreja é outro. Então nós vamos prosseguir aí. Então, quando começou a igreja? Então, a igreja começa em Atos capítulo 2, com a descida do Espírito Santo. Antes disso, não havia igreja. A igreja inicia ali, quando Deus manda o seu Espírito sobre aqueles irmãos, que eles são batizados. E é ali em que a igreja inicia. E a igreja é esse povo que se distingue de Israel. Então, o início da igreja se dá em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo desce sobre os discípulos, cumprindo qual profecia? Atos 2 cumpre qual profecia? Joel capítulo 2, quando Deus diz que derramaria o seu Espírito sobre os jovens, sobre os velhos. Os jovens teriam visões, falariam em novas línguas, e
Atos 2 é o exato cumprimento dessa promessa. Só que se você comparar Atos capítulo 2 com Joel capítulo 2, você percebe que aquele não é um cumprimento total. Porque o que é que Joel diz? Que a lua se converteria em trevas, o sol se converteria em trevas, há eventos cósmicos nesse cumprimento. Mas ali, em Atos capítulo 2, só há a descida do Espírito Santo. E não teríamos tempo, eu estou só citando os eventos bíblicos, mas se você pegar Atos capítulo 2, quando Pedro começa a explicar a profecia, dizendo que aquele é o cumprimento de Joel capítulo 2, em determinado momento Pedro para a explicação. Por quê? Porque ele entende que aquele não é um cumprimento total da promessa, que é apenas a descida do Espírito Santo. Aquela parte cósmica do sol se convertendo em trevas, de eventos vistosos na natureza, Pedro entende que aquela não é o cumprimento total da profecia. E a igreja, então, ela inicia em Atos capítulo 2, e esse cumprimento é um cumprimento profético. Pedro explica isso com toda clareza, e é esse evento que marca o início da igreja. Então a igreja começa em Atos capítulo 2, não existia antes disso. E aí nós temos que notar uma coisa: na proclamação do evangelho, os judeus, que são aqueles que iniciaram a igreja, eles começam a proclamação do evangelho a outros judeus. Mas, se você observar ali, até mesmo que superficialmente, o livro de Atos, você percebe isso, que a igreja primitiva começa pregando o evangelho a judeus. Só que o evangelho, depois, especialmente ali em Atos capítulo 10 e capítulo 11, com o batismo de Cornélio, que era um centurião, a igreja começa a se expandir entre os gentios, não só mais entre os judeus, mas também as pessoas de todos os povos. Lembra de Isaías capítulo 42? Quando Deus diz que o meu servo promulgará o direito para os gentios. E também, se nós lembrarmos ali do chamado de Abraão, Deus disse para Abraão, em Gênesis capítulo 12, versículo 3, que Deus diz para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra, não só alguns. A igreja então passa a se expandir e a ser proclamado o evangelho, na verdade, também entre os judeus, com a entrada ali de Cornélio. Mas um evento muito interessante é em Atos capítulo 11. Atos capítulo 11, versos do 15 até o verso 18, você pode abrir nesse texto, para não dizer que a gente não abriu a Bíblia hoje, tá bom? Atos 11, 15 ao 18. Atos 11, do 15 ao 18. Atos 11, do 15 ao 18. Essa é a parte em Atos em que há um claro entendimento de que aos judeus também se deveria pregar. Então a igreja deixa de ser uma comunidade judia, nascida entre os judeus, e passa a ser uma comunidade de todos os povos, de todas as pessoas. Atos capítulo 1, versículo 15 diz assim: quando, porém, comecei a falar, Pedro está explicando lá a pregação na casa de Cornélio, quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Que princípio era esse ao qual Pedro se referia? Atos capítulo 2. Pedro está dizendo que da mesma forma em que o Espírito Santo foi derramado sobre eles em Atos capítulo 2, também aos gentios na casa de Cornélio foi igualmente dado o mesmo Espírito e nas mesmas circunstâncias. Versículo 16. Então me lembrei da palavra do Senhor, quando disse: João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus lhe concedeu
o mesmo dom, preste bem atenção, o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir à palavra? E ouvindo eles essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Pedro está explicando por que ele entra na casa de Cornélio. Lembra daquela visão do lençol descendo, mostrando a ele alimentos impuros, que ele se recusa a comer, e Deus diz: não, você deve comer, você não deve considerar impuro aquilo que eu purifiquei. E ele entende claramente que aquele é um sinal de Deus falando para que na casa de Cornélio fosse pregado o evangelho e Cornélio se convertesse. Cornélio era um gentil, era alguém das gentes. Antes disso, em Atos capítulo 8, também é registrado a entrada dos samaritanos no povo de Deus. E os irmãos lembram muito bem da rixa histórica que havia entre judeus e samaritanos. E essa rixa, ela era bem antiga, desde a época do cativeiro assírio, quando aproximadamente em 721 a.C., os assírios levaram alguns judeus cativos de Samaria e depois lançaram ou mandaram pessoas de outras nações para colonizar Samaria. E os samaritanos haviam se misturado entre esses colonizadores, entre essas pessoas de outros povos, e pelos judeus, os samaritanos não eram considerados como judeus puros, mas sim como judeus misturados. Em Atos capítulo 2, então, Deus derrama o seu Espírito sobre os samaritanos, sinalizando que eles podiam fazer parte da igreja. E em Atos 11, nós temos os gentios claramente adentrando ao povo de Deus. Deus precisava mostrar para a igreja nascida entre os judeus que tanto os samaritanos como os gentios, todos agora em Cristo eram o mesmo povo, desfrutavam da mesma salvação. Isso também é transmitido nos escritos apostólicos. Por exemplo, Romanos capítulo 10, versículo 12. Romanos capítulo 10, versículo 12. Romanos 10 e 12 diz assim: pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para todos, para com todos os que o invocam. Paulo está dizendo, escrevendo aos Romanos, não há distinção entre judeu e grego. Na igreja não há distinção. Colossenses 3 e 11 também. Colossenses 3 e 11 também. Colossenses 3 e 11, que diz assim: no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, mais uma referência aí ao judaísmo, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Na igreja, portanto, não há diferença entre judeu, grego, bárbaro, cita, escravo, livre. Cristo é um em todos. Então a igreja é essa comunidade que reúne pessoas de todas as épocas. O cristianismo então nasce entre os judeus, mas é expandido, isso claramente nas escrituras. O cristianismo então, nesse período, ele surge promovendo várias quebras ou várias mudanças. Uma delas é essa distinção que havia entre judeus e gentios, mas também mudanças sociais, porque no cristianismo a figura da mulher, que era uma figura nas culturas antigas, uma figura desvalorizada, ela é pontuada como sendo igual ao homem. Observe comigo Gálatas 3 e 28. Gálatas 3 e 28, Paulo destaca isso nas igrejas da Galácia. Veja o que é que Paulo diz, que essas diferenças não eram só entre judeus e gentios, mas também entre homens e mulheres. Gálatas 3 e 28 diz assim: dessarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto,
nem homem nem mulher, porque todos sois um em Cristo Jesus. Então, as mudanças promovidas pelo cristianismo não foram só essas mudanças culturais, mas também mudanças sociais, no entendimento de que em Cristo não há qualquer divisão e todos em Cristo são os mesmos. A diferença ou a questão de homens e mulheres, ou no caso de homens serem líderes na igreja e as mulheres não serem conferidas essa função, não tem nada a ver com o fato de que o cristianismo é algo machista ou heteronormativo, como se diz por aí. Lembra que as explicações que Paulo dá para isso é uma explicação teológica. Paulo diz que a mulher não deve exercer a autoridade de homem, por quê? Qual é a explicação que Paulo dá lá escrevendo a Timóteo? Isso, existe uma explicação cronológica, o homem foi criado primeiro, mas uma explicação teológica também. Paulo diz que a mulher foi enganada. Então, quando as pessoas dizem assim, mas o cristianismo hoje pode ter pastora e diaconisa, porque isso era uma questão cultural. Só que a explicação que Paulo dá é uma explicação teológica, não é uma explicação cultural. Não é porque a figura da mulher nas culturas antigas era uma figura desvalorizada, mas a explicação que Paulo dá é uma explicação teológica. Então, tanto faz o cristianismo primitivo como o cristianismo hoje. A explicação que Paulo dá não tem nada a ver com cultura. Mulheres não podem ser pastoras, e a explicação que Paulo dá é uma explicação teológica e não uma explicação cultural. Então, a cultura não mudou nesse sentido, porque a explicação que Paulo dá ainda cabe hoje, porque é uma explicação teológica, ok? Então, não demorou muito para que o cristianismo então se expandisse de uma forma incontrolável. Lembra que quando eu preguei sobre os diáconos, nós vimos ali os relatórios que Lucas dá em Atos, que de 120, a igreja passa a ter 3.000 pessoas, depois vai para 5.000 pessoas, e lembra que, à medida que os cristãos vão sendo perseguidos, o que é que eles fazem? Eles vão por todos os lugares pregando o evangelho. Então, a perseguição acaba contribuindo para a expansão do cristianismo, porque esses cristãos vão sendo espalhados e vão pregando. E todos os historiadores, eles concordam que o cristianismo primitivo era uma religião de camponeses, de trabalhadores, de pessoas simples. Pessoas estas que eram perseguidas e que iam o mundo afora, tentando aí fugir das perseguições, mas pregando o evangelho. Logo, Deus chama então Paulo, que é um judeu, um fariseu, alguém de alto conhecimento entre o judaísmo, e que ele entende que a sua função é de pregar aos gentios. Paulo então se torna um dos maiores missionários que o cristianismo já teve, indo por todas as partes, pregando o evangelho, pregando em todos os lugares. Historicamente, o último apóstolo a morrer é João, e ele é o único que morre de uma morte natural, ele não é martirizado, ele é o único que morre ali naturalmente, contra a tradição que, saindo do exílio na ilha de Patmos, ele chegou a viver na cidade de Éfeso, e ele morreu aproximadamente no ano 95 depois de Cristo, ali que nós chamamos de fim da era apostólica. Então, até o final do primeiro século, João é o último apóstolo a morrer, e depois disso os cristãos não cuidam em substituir a função de apóstolo. À medida que eles vão morrendo, essa função vai acabando, vai se extinguindo conforme eles vão morrendo. Eles não vão substituindo a função de apóstolo, mas vão morrendo e vão acabando com eles mesmos a função de apóstolo. E até o fim do primeiro século, nós temos o que é chamado de Era Apostólica, ou período dos apóstolos. Até o ano 100 é esse chamado período apostólico. Depois disso, não há mais nenhum apóstolo, e nem hoje tem apóstolo, tá bom? Se alguém está dizendo por aí que é apóstolo, é só conversa, tá bom? Então, até o primeiro século,
não há mais apóstolos. E nessa época, até o primeiro século, já existem os textos que são conhecidos ou que nós temos hoje como sendo o Novo Testamento. Então, até o primeiro século, esses textos já estão circulando entre as igrejas e já tem o aval e o reconhecimento da igreja como sendo os textos bíblicos, ou como sendo os textos com autoridade apostólica ou reconhecido. Não é que nessa época já não havia outros escritos. Nós vamos ver, por exemplo, que a partir do primeiro século existe uma grande gama de escritos que é chamado de patrística. Pode passar o próximo slide? Nessa tabela, isso já depois do primeiro século, tá bom? Depois do primeiro século, começam a ser escritos textos para explicar o cristianismo. Esses textos são os chamados escritos dos pais da igreja. Eles produziram esses textos explicando a Bíblia, tentando catequizar os cristãos, né? Lembre qual é o significado da palavra catequizar: é doutrinar, preparar, fortalecer na fé os primeiros cristãos. E esses escritos vão ali até o quinto século, e é um amplo conteúdo de literatura que é chamado de patrística, e o estudo da vida e da obra dos pais da igreja é chamado de patrologia ou patrística. Por que eles eram chamados de pais da igreja? Essa era uma forma carinhosa de chamar os líderes do cristianismo no início ali do cristianismo, mais ou menos no segundo século. Existem escritos que se referem a esses homens como sendo os pais da igreja. Era assim que eles eram chamados. E esses textos, eles eram justamente para explicar sobre a ortodoxia. O que é a ortodoxia? É a correta doutrina. Esses escritos todos vinham com essa função. Você pode observar aí, havia pelo menos 4 séculos são intitulados aí como esses escritos. Os primeiros eram dos pais apostólicos. O segundo século seria ali os que são chamados de apologistas, que eram os que defendiam a fé. No terceiro século existem os chamados polemistas, não é porque eles ficavam no Facebook discutindo, tá bom? É porque eles defendiam o cristianismo das polêmicas que aconteciam, né? Não era da nossa época aí dos irmãos polemistas de Facebook, não. Eram os polemistas, eles defendiam o cristianismo das polêmicas que envolviam o cristianismo. E no quarto século existia a chamada Era Dourada do estudo bíblico. E é nessa época, então, que é produzida a tradução de Jerônimo. Quem conhece? Quem já ouviu falar? No quarto século, Jerônimo traduziu a Bíblia para o latim, que é a versão que os católicos romanos utilizam, que é chamada de Vulgata Latina. Foi nessa época que foi traduzida a Bíblia para o latim. E nesse último período existe um homem que eu considero muito brilhante no Ocidente, que é chamado Agostinho, bispo de Hipona. Ele foi um homem muito capaz, muito inteligente. Ele era conhecido como filósofo e teólogo também, tá bom? Então esses são aí os escritos chamados dos pais apostólicos. E algumas características desses escritos realmente esses escritos eles eram informais. Eles não eram cartas bem formais. Na maioria das vezes eles imitavam os textos bíblicos no sentido de estrutura, como cartas. E era justamente esses escritos eram produzidos para a educação e para a doutrina
dos cristãos. Um texto muito famoso, já no primeiro século, é o chamado Didaquê, que é um escrito realmente para doutrinar os cristãos, né? Estima-se que, por exemplo, se nós não tivéssemos o Novo Testamento, só pegando o Didaquê, as citações que o Didaquê faz, nós teríamos como montar todo o Novo Testamento, de tão rico de versículos que ele era. Porque lembre, era os homens de Deus tentando explicar a Bíblia. Eles pegavam o texto e explicavam. Então, alguns calculam que se não houvesse o Novo Testamento, só pegando o Didaquê, era possível montar o Novo Testamento, porque eles eram cópias e explicações dos textos do Novo Testamento. Ok? E esses textos, então, eram justamente para ajudar os cristãos. Os pais apostólicos, então, eles nutriam uma grande reverência pelo Velho Testamento, deles se servindo sempre para apoiar as suas ideias e os seus ensinos. Então, o cristianismo é apontado como um cumprimento de todas aquelas profecias do Antigo Testamento por esses pais da igreja em suas explicações. Estes homens estavam também familiarizados com a forma da escrita do Novo Testamento e, como eu disse, muitas vezes eles imitavam as escritas do Novo Testamento e esses textos então eram produzidos para a edificação da igreja cristã. Então toda a produção literária dessa época visava defender o cristianismo, defender a fé das falsas religiões que já tentavam adentrar já no início do cristianismo. Havia muitas falsas crenças e a tentativa de fazer o que era chamado de sincretismo religioso. O que é o sincretismo? É a tentativa de você pegar a religião cristã, os ensinos do cristianismo, e tentar misturar com outros ensinos, com falsos ensinos. E esses textos eram produzidos justamente para isso, para preservar o ensino cristão, para preservar o ensino das Escrituras. E a igreja possuía vários problemas de ordem interna e interna. De ordem externa eram as perseguições. Lembre que já no livro de Atos, os judeus começam a perseguir os cristãos, só que isso vai se expressar também numa perseguição do próprio Império Romano. Se você observa bem, a perseguição ela é inicialmente pelos judeus, incitando os romanos contra os cristãos, mas logo depois ela se tornará em uma perseguição institucionalizada, numa perseguição realmente do Império Romano contra os cristãos. Então, de um lado, você tinha os cristãos tendo que se defender dos falsos ensinos, das heresias, mas também havia alguns problemas internos, que era também essa tentativa de fazer um sincretismo religioso. Tentar explicar o cristianismo pela óptica humana ou por outras visões de outras religiões e coisas desse tipo. E foi no período do ano 100 até o ano 313, pode passar o próximo slide, Efraim e Ayrton, que os cristãos viram a necessidade de dar uma resposta, especialmente aos problemas internos. Os problemas externos não tinha como, né? Estava sendo perseguido, os cristãos eram mortos, tinham seus bens confiscados, não tinham o que fazer. Ou você fugia, ou enfrentava o Império Romano. E os cristãos preferiam fugir nesse sentido. E os cristãos então começaram a tentar, pelo menos, se proteger dos problemas internos, daquelas tentativas de entrada de falsas doutrinas e coisas mais. E nesse período, a igreja procurou estabelecer como que ela poderia se defender internamente. Então, os cristãos utilizaram três métodos, ou três formas. Um deles foi estabelecer os credos. Próximo slide. O que era um credo? Um credo era uma declaração de fé pública que continha artigos indispensáveis à manutenção e ao bem-estar teológico da igreja. Os credos têm sido usados para testar a ortodoxia
identificar os cristãos entre si e servir como um resumo claro das doutrinas essenciais da fé. Pressupõe uma fé viva, da qual são a expressão intelectual. O que era um credo, então? Era uma forma de você afirmar o que você acreditava, sem precisar, ou melhor, sem você ter a Bíblia junto de si. Era uma forma de você memorizar, na verdade, e poder dizer em que você acreditava. Quem não lembra do... Pode passar o próximo slide. O outro método foi o cânon das Escrituras e a apostolicidade, mas eu vou explicar depois. Próximo slide. Quem não lembra do credo apostólico? Todo mundo aqui foi católico e era obrigado a decorar o credo apostólico. Não era? Ou você faltou essa aula no catecismo? Então, o credo apostólico era exatamente para dizer, olha, nós acreditamos nisso. E por que ele é chamado de apostólico? Porque era baseado no que os apóstolos acreditavam. E o credo apostólico, né, todo mundo sabe, dizia o seguinte: creio em um Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Você crê nisso? Você acredita nisso? Amém. E continua dizendo: creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Algumas versões vão utilizar a expressão desceu em Hades, que é a expressão para a mansão dos mortos ou lugar dos mortos. Ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar vivos e mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, e aqui a expressão realmente é católica, porque essa é o significado da palavra católica, universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Então, era essa a necessidade dos cristãos dizerem, nós acreditamos nisso, e nós acreditamos nisso de fato. Isso aqui é um resumo do que nós acreditamos, sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, sobre a igreja. Nós acreditamos que existe uma igreja universal. Nós cristãos acreditamos que existem duas igrejas. Existe a igreja local, da qual nós aqui fazemos parte, da qual o nosso nome está rolado aqui como membros, Igreja Batista Regular Diadema. Nós somos membros da igreja local, mas existe também um corpo místico de Jesus. Uma igreja que reúne todos os cristãos de todas as épocas. E dessa igreja faz parte também os irmãos de Juazeiro, os irmãos dos Estados Unidos, os irmãos que foram martirizados no primeiro século. Essa é a igreja universal de Cristo, a igreja católica que reúne todos os cristãos. E lembrem, católico não como os católicos usam hoje, né, como sendo a exclusividade deles, mas esse nome católico já era usado pelos cristãos desde o início. Um outro exemplo de credo é o credo niceno. Pode passar, vamos só citar aí o próximo slide. O credo niceno, ele foi produzido ali no ano 325. E por que foi produzido o credo niceno? E aí, em 325, o imperador já é Constantino. Constantino dá uma certa liberdade para os cristãos, não só para os cristãos, mas ele institui a liberdade religiosa por todo o Império Romano. E, supostamente ou não, ele se converte ao cristianismo, tem simpatia com o cristianismo. E a cisão que está acontecendo aqui, ou a discussão que está acontecendo aqui, é com relação à trindade. Havia um grupo chamado de arianismo, que não acreditava na trindade. Só que os cristãos afirmavam a trindade. Eles acreditavam em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas os arianos não acreditavam. E houve então um concílio de Nicéia para dizer o que de fato os cristãos acreditavam. E é no concílio de Nicéia que é produzido esse texto. Esse texto aí já passou por algumas mudanças, porque
houve o credo de Nicéia em 325, depois há uma mudança desse credo lá no credo de Calcedônia em 451, e há uma outra mudança no Concílio de Toledo, na Espanha, em 589. Mas esse é o texto que se acredita, que diz o seguinte: creio em um Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas visíveis e invisíveis, e em um Senhor Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus, gerado pelo Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito, de uma só substância com o Pai, pelo qual todas as coisas foram feitas, o qual por todos nós, homens, e por nossa salvação, desceu dos céus, foi feito carne pelo Espírito Santo da Virgem Maria, e foi feito homem, e foi crucificado por todos nós, sob o poder de Pôncio Pilatos. Ele padeceu e foi sepultado, e no terceiro dia ressuscitou, conforme as Escrituras, e subiu ao céu, assentou-se à direita do Pai, e de novo há de vir com glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e vivificador, que procede do Pai e do Filho, que com o Pai e o Filho conjuntamente é adorado e glorificado, que falou através dos profetas. Creio na Igreja una, universal e apostólica, reconheço um só batismo para a remissão de pecados e aguardo a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Então, esse foi um novo credo, mas nesse credo afirmava-se a crença na Trindade. E aí um fato interessante nessa questão é porque Constantino foi quem convocou, quem incentivou os cristãos a convocarem esse credo. Aí vieram os pastores de todos os lugares, eles afirmaram essa crença, só que a crença em um Deus triuno não era uma coisa comum naquela época. E aí os arianos foram por trás e fizeram a cabeça de Constantino para que ele afirmasse a crença não na Trindade. E aí veja que interessante, porque os cristãos já estão aí misturados com o império, né? Um erro grotesco, mas quando Constantino afirma a não crença na Trindade, a igreja não vai com ele, a igreja se opõe a ele. Então você vê aí uma igreja que já está misturada com o império, mas não vai com o império na crença, se opõe ao império. Enquanto que Constantino prefere acreditar nos arianos, a igreja se mantém crendo na Trindade. Ok? Passa o próximo slide. Então, como eu disse, a igreja, para reafirmar e para se fortalecer, ela cria os credos, que são afirmações da nossa crença, e elas vão estabelecer quais seriam de fato os livros da Bíblia. Por que isso? Não é que a igreja fez os livros serem da Bíblia ou não. Já havia esse reconhecimento. Mas o problema nessa época é que começaram a surgir pessoas propondo cânons, como por exemplo Marcião. Marcião, ele criou uma seita e ele tinha os seus próprios livros da Bíblia. Marcião rejeitou todo o Antigo Testamento, só usava o Evangelho de Lucas, retirando aí todas as partes que falavam do judaísmo, e só aceitava as epístolas de Paulo, tirando as epístolas pastorais. Então a igreja se viu na necessidade de dizer quais são de fato os livros que nós reconhecemos como sendo inspirados. E foi então em que se viu a necessidade de reconhecer qual era o cânon. Lembrem, a palavra cânon significa a regra ou vara de medir. E foi nesse período então que a igreja estabeleceu dizendo: nós reconhecemos estes livros como sendo parte da Bíblia. Então a igreja desde sempre aceitou todo o Antigo Testamento como sendo escritura e reconheceu os livros do Novo. Uma outra forma dos cristãos se defenderem do perigo interno era afirmando a
apostolicidade. E o que era essa apostolicidade? Era dizer que o cristianismo não foi nascido entre os cristãos. Ele foi recebido de Cristo, Cristo entregou aos apóstolos, e os apóstolos então passaram à igreja. E essa é a questão da apostolicidade, o reconhecimento da autoridade e de que o cristianismo foi transmitido por meio dos apóstolos. Aquela ideia ali passada por Paulo em Corinto, quando ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Essa era a ideia do reconhecimento da apostolicidade, de que aqueles ensinos que a igreja afirmava eram ensinos dos apóstolos. Depois daí começou a surgir alguns problemas. Por exemplo, foi nesse período do ano 200 em diante que os cristãos passaram a reconhecer a figura do bispo como sendo uma autoridade sobre os demais presbíteros. Biblicamente, pastor, bispo e presbítero são a mesma pessoa, apenas essas palavras distinguem a função que ele exerce. Mas nessa época começou-se a fazer uma distinção entre estas figuras. Havia o bispo, e a ideia da palavra bispo é aquele que supervisiona, e aí começou-se a criar os bispos das igrejas. Então, em cada igreja havia um bispo, ou em cada região havia um bispo que supervisionava as demais igrejas. E não demorou logo para que surgisse a ideia de um bispo dos bispos. E aí é a semente do que vem a ser hoje o que é o Papa, que é aquele que é o sumo pontífice. Foi exatamente nesse período em que a semente é lançada. O primeiro Papa foi Leão I, mas os irmãos que já foram católicos sabem que eles tentam explicar a sucessão apostólica desde Pedro, eles explicam lá, mas isso não é verdade. Historicamente, o primeiro Papa foi já lá no ano 400 e foi Leão I, mas eles têm essa explicação para dizer que existe uma sucessão apostólica desde Pedro até os demais. E os cristãos viram então essa necessidade de reconhecer a apostolicidade, de que o cristianismo tinha ensinos dos apóstolos. E aí, em seguida, começa então a perseguição. Nós já estamos aqui partindo para a parte final. A perseguição até o ano 100, isso a gente pode conhecer um pouco pelo que a Bíblia diz. E Nero foi o grande perseguidor dos cristãos. Nero foi um homem extremamente cruel para com os cristãos. Conta os historiadores que Nero chegou a tocar fogo em Roma para culpar os cristãos. Ele toca fogo em Roma e, coincidência ou não, os bairros onde a maioria dos cristãos moravam não são destruídos, só os demais bairros. Alguns historiadores dizem que Roma acabou pegando fogo porque era uma cidade velha, uma cidade sem estrutura, e logo o fogo se alastrou. Mas, quando há esse incêndio em Roma, Nero culpa os cristãos. E a partir daí, há uma grande perseguição aos cristãos. Dizem que Nero, ele usava os cristãos para fazer tocha, para iluminar os seus palácios. Ele colocava os cristãos em tocha, ateava fogo e abria o palácio para que as pessoas visitassem, e a tochazinha queimando lá era os nossos irmãos queimando em tochas para iluminar o palácio. Ele era um homem extremamente mau, um homem extremamente perverso. Foi justamente nessa época, ou sob as mãos de Nero, que Pedro e Paulo são mortos, são martirizados. No ano 95, já sob o domínio de Domiciano, alguns judeus foram incentivados, ou foi criado um novo imposto para pagar, e os judeus se recusaram. E a partir daí, tanto judeus como cristãos passaram a ser perseguidos. E é nessa época ali, no ano 90 e 95, que
João é exilado na ilha de Patmos, e é lá que João escreve o livro de Apocalipse. João chega a ser solto depois. A ilha de Patmos era uma colônia, tipo, que chama de colônia agrícola, né? Onde as pessoas trabalham, onde os condenados são colocados ali para trabalhar. Só que João era um homem muito velho nessa época, tudo indica que ele foi só exilado, só para não fortalecer os irmãos cristãos. Mas ele foi solto depois, porque era um homem velho, sem não apresentava nenhum perigo para o poder na época, e ele chegou a morrer de morte natural em Éfeso. Diz a tradição que ele chegou até mesmo a enterrar Maria, mãe de Jesus, em Éfeso. Próximo. Depois nós temos o cristianismo sob interdição estatal, que aí em 112 houve uma perseguição organizada aos cristãos. Plínio, que era o encarregado da administração da cidade da Bitínia, ele manda cartas até o imperador Trajano, falando que os cristãos estavam destruindo a Bitínia. Por quê? Porque os cristãos pregavam a palavra, as pessoas se convertiam, e aí os templos pagãos estavam sendo esvaziados, e os mercados não estavam lucrando, porque os pagãos iam até os mercados, compravam os animais e levavam até os templos pagãos para os sacrifícios. E aí o povo estava se convertendo e estava deixando de comprar os animais, deixando de frequentar os templos pagãos. E Plínio então envia uma carta até Trajano pedindo autorização para perseguir os cristãos, porque eles estavam destruindo a economia da Bitínia. E a fé cristã estava então arruinando a economia. E quando os cristãos eles eram capturados por Plínio, era pedido a ele que negasse Jesus 3 vezes. Eles eram colocados diante de um tribunal, sabendo que se eles não negassem a Jesus, eles eram mortos. E por 3 vezes era perguntado se o cristão não cria em Jesus. Ele tinha que por 3 vezes dizer que Jesus não era o seu Deus e que agora ele iria adorar os deuses pagãos. E muitos cristãos foram mortos nessa época porque eles não fizeram isso. Próximo slide. O próximo. A perseguição, então, em 250, ela passa a ser uma perseguição universal, uma perseguição institucionalizada. Nessa época, Roma já estava completando 1000 anos de seu domínio, já estava em declínio, já não tinha mais aquela influência, já não tinha mais aquele poder, havia muitas revoltas, muitas pestes naturais, doenças que acabaram desintegrando o império e o domínio de Roma. E muitas influências externas, e aí Décio, que era o imperador, ele sonhava em salvar a cultura romana. E ele entendia que a cultura romana era aquilo que poderia fortalecer novamente o Império Romano. E nesse sentido, Décio entendeu que o cristianismo era um mal que precisava ser exterminado, porque o cristianismo estava modificando o comportamento das pessoas. Lembra que já na época de Paulo diz que o evangelho tinha chegado à casa de César, né? Já tinha chegado na família imperial. Então o cristianismo era esse movimento que, mesmo sendo pregado por pessoas simples, acabava chegando ao império, aos palácios, e acabava modificando todas as coisas. E lembrem também que os cristãos possuíam um rei, que era Jesus, e logo o rei romano, o Império Romano, não queria uma concorrência, porque o cristianismo estava criando um poder paralelo. Havia Roma e o seu poderio, e o cristianismo estava criando um poder paralelo, porque tinha o seu rei, tinha o Cristo como sendo o seu rei. E aí Décio promulgou um edito que obrigava os cristãos a comparecerem uma vez por ano diante dos altares pagãos e prestarem culto aos deuses pagãos e também culto ao imperador. E como que ele fez isso? Ele passou a cobrar um documento chamado libellus, que era um documento em que, quando você ia perante Décio, apresentava a sua oferta, você ganhava essa carteirinha.
que era a prova de que você tinha cumprido a sua obrigação diante do império. Quem não tinha essa carteirinha, ou esse documento, né, ele era perseguido, morto, tinha seus bens confiscados, então acontecia tudo de ruim. Ele então institucionaliza a perseguição aos cristãos. Mais uma vez, o cristão que ia ali e adorava o imperador, que adorava os falsos deuses, esse recebia o documento e era livre então para circular no império. Mas foi sob o poder de Diocleciano que a perseguição se tornou ainda mais intensa. Em março de 303, ele promulgou alguns editos que proibia a reunião dos cristãos, dizia que todos os locais associados aos cristãos deveriam ser destruídos e todos os bens dos cristãos deveriam ser confiscados. Qualquer pessoa que fosse associada com cristãos, até mesmo os familiares dos cristãos, mesmo que não fossem cristãos, essa pessoa era perseguida, tinha seus bens confiscados e eram passíveis de pena de morte, de serem mortas. E, mais uma vez, Diocleciano obriga os cristãos a serem mortos. E Eusébio conta que nessa época, Eusébio é um historiador, conta que nessa época, tantos cristãos foram presos que nem cabia mais lugar para os criminosos. Eles estavam liberando os criminosos, não era o STF, tá bom? Não era o STF do Brasil, mas eles estavam liberando os criminosos para poder prender cristãos. De tantos cristãos que foram presos apenas esperando o momento da execução. Em 305, Diocleciano ele abdica do trono, ele não consegue levantar Roma do seu sonho e ele abdica do trono. Quem assume no seu lugar é Galério. Galério, no leito de morte, em 311, ele promulga um edito de tolerância aos cristãos. Galério está morrendo e ele promulga lá um documento que diz que os cristãos têm a liberdade. E a perseguição, ela só diminui, ela só acaba na época de Constantino, em 313, com o chamado Edito de Milão, que torna todas as religiões permitidas na Roma Antiga. E esse é o imperador que supostamente se torna cristão. Constantino era um dos que cuidavam dos territórios romanos, ele acaba ascendendo ao império, e diz lá que em uma certa batalha, enquanto ele se prepara para entrar na guerra, ele olha para o céu e vê a cruz de Cristo e a frase escrita: por esse sinal vencerás. E ele entende que aquele é um sinal de Cristo para que ele vença a batalha. Ele acaba vencendo e se tornando o imperador de Roma. E, irmãos, é a partir daí que a coisa começa a desandar. Porque é a partir desse momento em que o cristianismo não mais se distingue do império, passa a fazer parte do império. Porque, inteligência ou não, Constantino pensa da seguinte forma: se você não pode vencer os cristãos, se a perseguição não está vencendo, está fazendo com que eles se multipliquem, se junte a ele. E aí, Constantino passa a dar um status ao cristianismo de uma religião aceita. E como Constantino acaba se tornando um cristão, né, se verdade ou não, não tem como saber se era só uma tática, mas imagina comigo, Constantino é um imperador, ele permite com que seja construído um templo na sede do império, né? Ele transfere para um local em que ele chama de Constantinopla, em homenagem a ele, né? Constantino, ele transforma a capital do império em Constantinopla, ele transfere de Roma para Constantinopla, e lá ele permite com que os cristãos construam um templo. E aí pensa comigo, você acha que o rei ia frequentar uma igreja pobrinha? Não, e aí ele cria toda uma pompa para esse prédio, né? O pregador começa a utilizar roupas pomposas,
E aí é onde tudo começa a, de fato, desandar para o cristianismo, né? Quando igreja se une com o Estado, né? Quando não há essa distinção entre o reino de Deus e o reino dos homens, a coisa começa a desandar. E é aqui que, infelizmente, a coisa começa a desandar. Constantino aproxima os cristãos de si e a coisa vai piorando nesse sentido de não haver uma distinção entre o Estado e a igreja, ou entre o império e o governo de Deus, ou o reino de Deus. Irmãos, o meu tempo já acabou, tá bom? Mas se algum irmão tiver alguma pergunta que possa ser feita, eu posso transmitir para os irmãos que estão em casa, e se eu souber responder, se eu não souber, aí o pastor Cléderson está ali com a sua máscara do Flamengo, pronto para responder a nossa pergunta. Então, eu falei hoje da igreja no início dela. Próximo domingo, então o pastor Cléderson vai falar ali do período da Idade Média, e a gente vai continuando falando até chegarmos na Reforma, tá bom? Mas era importante você entender esse contexto de perseguição, de como que os cristãos se defenderam diante das tentativas de perseguição interna e externa, tá bom? Então, no próximo domingo, nós continuaremos esse estudo, estarei de serviço, mas o pastor Cléderson estará aqui com os irmãos, dando continuidade a esse estudo, tá bom? Os irmãos do louvor, tem a palavra?